a situação de vocês hoje. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Carol, taróloga, e te acompanho nesta jornada. Hoje a gente vai investigar aqui como que tá a situação de vocês, como que tá esse relacionamento. Pode ser para quem tá solteiro também? Pode, pessoal, tá? Se você tá se envolvendo com alguém, a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse tema. E eu trouxe para vocês duas pedrinhas. Essa aqui é a pedrinha de número 1. E essa aqui vai ser a pedrinha de número 2. Veja qual faz mais sentido. Se você não conseguir escolher pela pedra, é 1 e 2. Então, escolhe pelo número. Vamos lá? Vamos colocar aqui a pedrinha de número 1. Enquanto eu embaralho as cartas, é importante que você mentalize o nome da pessoa, o teu nome, o relacionamento de vocês. E peça aqui para o universo trazer informações sobre essa situação, sobre esse relacionamento. Vamos lá? Como que essa pessoa tá em relação a você nesse momento? Olha, pessoal, essa pessoa aqui me dá muito a impressão que tá um pouco confusa sobre os sentimentos e o que vem vivenciando com você. Tem momentos bons, tem momentos em que ela fica alegre, feliz, que ela vê que faz sentido as coisas. E em outros momentos ela dá uma desanimada, ela fica um pouco chateada. São os altos e baixos da relação, me dá muito essa impressão, sabe? Quando o relacionamento ele tá bem, a gente tá caminhando bem, tá tudo fluindo bem, daqui a pouco dá aquela caída, às vezes tem alguma discussãozinha, alguma coisa. Eu acho que essa pessoa ela sente um pouco de dificuldade na comunicação com você, né? E eu acredito que ela tá pensando aqui sobre as escolhas que precisam ser feitas dentro dessa relação para tentar resolver, para tentar melhorar, para tentar amenizar. É uma pessoa que questiona um pouco o que tá pensando sobre tudo isso, sabe? Então eu acredito que ela tá no meio aqui de análise, de lidar um pouco com essa questão aqui que eu falei, de que às vezes não tá muito legal, e de entender um pouco mais sobre toda a relação, sobre o sentimento dela, tudo. Vamos ver qual que é o sentimento dela hoje por você. Ó, essa pessoa tá até um pouco nostálgica aqui. Me passa muito a impressão que num passado essa pessoa teve um sentimento bastante forte e que esse sentimento ele sofreu uma mudança, né? Conforme a relação foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi se tornando algo mais, essa pessoa foi percebendo a mudança no sentimento dela. E eu acho que é até por isso que ela questiona. Se o seu relacionamento é de longo prazo, isso é muito comum, gente. A gente vai questionar mesmo dentro do tempo, porque a gente percebe essas nuances. Às vezes aquela paixão absurda ela vai diminuindo. Então a pessoa vai questionando para tentar entender o que está acontecendo. Isso é completamente normal. Me dá muito a impressão de alguém que teve um sentimento muito forte, acredito que seja amor. Tá um pouco nostálgico aqui. Nostálgica, pode lembrar de coisas boas, coisas que viveu no passado. E me dá muito a impressão que queria recuperar esse sentimento, queria recuperar aqui, às vezes, a paixão para dentro dessa relação, tá? Vamos ver como que tá esse relacionamento nesse momento. Vocês têm um relacionamento relativamente estável aqui, né, pessoal? Relacionamento no âmbito geral, tá? Não precisa ser um relacionamento amoroso, tá, gente? Aqui vai ser a forma que vocês se relacionam se vocês ainda não assumiram compromissos. Aqui a situação tá estável, caminha devagar, né? É um relacionamento, assim, que chegou num patamar que eu acredito que possa ser mais rotineiro, né? E eu acredito que aqui as coisas caminham um pouco mais lentamente para onde a vida levar. Pode ser que vocês às vezes estão com alguma falta de criar objetivos, de colocar ali paixão para dentro da relação, pode estar faltando um pouco desse sentimentalismo, de um prestar atenção no outro, de um deixar o outro sentir. Quer dizer que o relacionamento tá ruim? Não, gente, mas ele tá na rotina. Ele chegou num pico de estabilidade que acaba se tornando aqui algo rotineiro, algo comum, do dia a dia. Não tem tanto mais aquela surpresa, aquele frio na barriga, que a gente vê uma coisa que assim, tá caminhando do jeito que dá. Meu relacionamento tá assim, por exemplo. E tá tudo bem, sabe? A longo prazo,
Relacionamentos são envoltos de companheirismo, de respeito, né? O sentimento da paixão ele diminui, porque dá lugar a um amor, que é o amor que perdura, o conforto, né? Toda a questão. E eu acho que a pessoa, às vezes, ela questiona isso, principalmente por conta dessa queda, num quesito de... Ai, como que chama quando a gente sente aquele hormônio? Num quesito de dopamina, vamos colocar assim. Como o relacionamento vai caindo mais na rotina, a gente vai se acostumando mais um com o outro, né? Mas eu não vejo grandes desafios aqui, tá? Vamos questionar quais são os obstáculos da relação de vocês. Olha lá, aqui, ó, o primeiro obstáculo já vem a confusão mental, tá vendo? Como tá existindo essa estabilidade, essa questão mais rotineira, o obstáculo que me sai logo de cara é a lua. Por quê? Porque causa uma confusão, causa ali pensamentos do será que eu gosto, será que eu não gosto, o que tá acontecendo? Eu até aconselho, né, você a conversar com o teu parceiro e tua parceira para tentar entender se tá tudo bem, porque às vezes a pessoa fica perdida, ela fica se questionando muito, né? Outro obstáculo é a questão do desejo, do que eu falei para vocês da paixão. Como é algo que caiu um pouco na rotina, a gente vê que a paixão ela vai ficando um pouco de lado, né? É normal. Só que você pode reanimar esse relacionamento. Vocês podem marcar algo romântico, fazer uma coisa inusitada. Às vezes você mesmo, se você quer melhorar a relação, faz uma surpresa, marca, vai para fazer alguma viagem, alguma coisa que seja diferente em casal, para reanimar essa relação. E a justiça vem falar da questão do equilíbrio, né? É o equilíbrio entre manter a relação viva e aceitar que o convívio com outra pessoa vai acabar gerando uma rotina. Então, precisa deste equilíbrio, né? Que aqui tá sendo o principal obstáculo também. Vamos ver aqui um conselho para você para lidar com tudo isso nesse momento. Você já deixou o seu like? Eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aqui, um conselho é o seguinte, se você gosta dessa pessoa, se você gosta desse relacionamento, se você quer esse relacionamento crescendo, se desenvolvendo, se você quer isso pra tua vida, batalhe por ele, né? Continue a insistir por essa relação, continue a se dedicar, continue a batalhar, continue a se entregar nesse relacionamento, né? E principalmente converse com a pessoa, explica o que você tá sentindo, veja se a pessoa também tá sentindo mesmo, tentem se resolver aqui. Não quer dizer que vocês tenham um grande obstáculo, como eu disse, até relacionamentos longos, isso é comum. Mas a gente pode trazer o fogo pra dentro da relação de novo, a gente pode reacender a relação, basta querer, entendeu? É isso que eu tenho para vocês, espero que tenha feito sentido. Se não fez sentido, já vem agendar sua consulta comigo ou assiste a próxima pedrinha, tá, pessoal? Eu tenho atendimento no particular também. Vamos lá, então, pro pessoal que escolheu a pedrinha de número 2. Para quem vai nos deixar aqui, um grande beijo e até a próxima. Vamos lá, pessoal, você que escolheu a pedrinha de número 2, aqui, deixa eu mostrar ela. Enquanto eu embaralho as cartas, é importante que você pense no seu nome completo, no nome completo do seu parceiro. Peça ao universo para te revelar o que você precisa saber nesse momento dessa relação. Lembrando que pode ser um relacionamento que ainda não se firmou como relacionamento amoroso, tá? Vamos lá, como que ele tá em relação a você hoje? Olha... Aqui eu vejo uma pessoa que ela tá bem sonhadora e ela cria muitas expectativas sobre o que é e o que será esse relacionamento. Tá muito com um olhar no futuro, pensando muito, até meio que já criando ali objetivos do que queira alcançar. E eu vejo que ela se sente feliz, ela se sente bem ao teu lado, mas tem algo que a aprisiona. Aqui pode ser, muitas vezes, a ansiedade sobre o futuro, sobre o que vai ser, porque como a gente vê, é uma pessoa que tá muito aqui pensando sobre o futuro, então, às vezes, pode ter uma certa insegurança, um medo, né, de que a relação não vai dar certo. Como também pode ser, às vezes, a pessoa se sentindo um pouco julgada dentro da relação,
tá? Se você às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de rigidez, vocês vêm vivendo momentos ali mais conflituosos, é muito provável que a pessoa esteja se sentindo muito julgada. E aí eu te aconselho, né, a tentar amenizar isso aqui, a pensar muitas vezes antes de falar, a tentar ver o que dá para ser contornado em um momento ou outro. Mas me passa muito a impressão de alguém meio que se sentindo aqui meio preso, principalmente ao sentimento. Então, por isso que dá aquela questão da perda, o medo da perda, né? Vamos ver qual que é o sentimento dessa pessoa por você. Aqui, pessoal, eu vejo que é um sentimento que tá renascendo. Pode ser que vocês vieram de alguns momentos um pouco mais difíceis e essa pessoa, às vezes, ela pode ter sentido que o relacionamento deu uma caída e agora tá vivendo um ciclo de renovação. Então, é um sentimento que vai renascendo, é um sentimento que vai se iniciando novamente. Se existia amor lá atrás, aqui vai falar desse crescimento gradativo do amor. Se vocês ainda estavam em fase de paixão, pode representar esse aumento novamente. A pessoa está muito analítica, ela está muito pensando sobre o que ela sente, analisando. Aqui ela pode até guardar algumas coisas, pode não ser totalmente sincera no sentido de falar o que sente, por uma questão mesmo de ter vergonha. Aqui, gente, o 8 de espadas também pode representar uma pessoa com vergonha, né, de se expressar, de falar. Se o relacionamento de vocês é muito recente, principalmente, isso é normal, né? A pessoa, às vezes, ela ainda não se acostumou com o teu jeito, então, às vezes, pode representar aqui ela meio envergonhada, meio que guardando as coisas pra dentro, mas com o princípio de sentimento aqui crescendo, né, que vai além do gostar, podendo ser aqui uma paixão para alguns, ou a questão do amor. Vamos ver como que tá a relação de vocês nesse momento. Olha, a relação tá muito bem, tá caminhando aqui para uma estabilidade, para um relacionamento que, se ainda não é sério, que possa virar futuramente, tá? Aqui a gente tem cartas que representariam ali essa questão mesmo da concretização de algo sério, de estabilidade, de assumir compromissos, de ter responsabilidade um com o outro. O carro, ele sai um pouco desse campo da imaturidade que ele tem para tentar chegar nesse rei de ouros, né? Que é a maturidade absoluta, que é pensar na relação. Eu vejo até que, para quem já está num relacionamento, pode ser até um momento onde vocês estão focados aqui em pensar sobre bens materiais, aquisição, dinheiro, às vezes o trabalho coletivo para atingir aqui algum objetivo, algum dinheiro que possa ter, né? Então, assim, tá muito bom o cenário, porque tá estável, tá tranquilo, não vejo aqui um cenário péssimo, às vezes de discussão, de cansaço, e ao mesmo tempo é algo que caminha para uma evolução. Então, isso também é bastante positivo. Vamos ver agora aqui a questão dos obstáculos dessa relação. Acho que o principal obstáculo aqui pode ser de deixar questões do passado no passado para viver a felicidade plena. E ao mesmo tempo também a questão de trazer ali a paixão para dentro da relação novamente, o renascimento da paixão. Aqui vai dar muita impressão do seguinte: questões ali do passado mexeram muito com você ou com a pessoa, ou com os dois, e vocês ainda carregam um pouco desse peso desse passado aqui. E isso, de certa forma, embora esteja se encerrando, tá atrapalhando um pouco essa questão de deixar esse relacionamento brilhar, crescer, se desenvolver. O Rei de Paus, ele fala muito da questão do desejo, do envolvimento corpóreo, né, material, e da dificuldade, às vezes, de até expressar sentimentos ou mesmo o desejo em si. Então, são obstáculos aqui relativamente possíveis de serem passados, né? Mas é importante ter o foco nisso. A comunicação tá difícil? Tentem se comunicar, tenta se aproximar da pessoa, tenta entender o que tá acontecendo. Trazer o desejo, o ânimo, a paixão para dentro da relação é importante. Então pense em fazer alguma coisa diferente, sair, fazer algum passeio, alguma coisa que traga essa paixão, né, para renascer esse relacionamento. Não são obstáculos impossíveis, pessoal. Eu vejo que o cenário do relacionamento de vocês está muito bom. Mas tem coisas ali que sempre precisam de ajustes, né? Ó, como conselho, foque em se divertir
como casal, mas também com pessoas que são importantes para vocês, famílias, amigos. Às vezes a gente fica muito preso a obrigações, até mesmo a um ao outro, não sai, não se diverte, não conhece ninguém, não sai com amigos, né? Não sozinho, tô falando para vocês saírem em conjunto mesmo, para ter momentos diferentes, diversificados, né? E aqui fala dessa quesito de comemoração, de conseguir celebrar a vida, celebrar os momentos bons do casal. Principalmente se vocês estão próximos ali de datas que são importantes para vocês celebrarem essas datas aqui, tá certo? É isso que eu tenho para vocês, espero que faça sentido. Lembrando que se você quiser sua consulta comigo, as informações ficam na descrição. Um grande beijo e até a próxima!